Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Vamos falar sobre os textos que foram tidos como apócrifos no Novo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento não foi uma intenção de Jesus, ele não foi pensado para ser escrito. O Novo Testamento ele começou a ser escrito depois de 40 anos da morte de Jesus. A intenção de escrever o Novo Testamento era por conta dos vários textos que existiam na época, que estavam causando confusão, muita heresia, e por isso houve a necessidade de se ter um livro único com textos que os santos padres da igreja consideravam como livros sagrados, livros inspirados. E esses livros, eles deveriam ser livros antigos, do primeiro século, deveriam ser livros escritos pelos apóstolos ou por um discípulo dos apóstolos, deveriam ser livros que tinham popularidade nas igrejas, deveriam ser livros que tinham universalidade, que falariam de para todo o povo, não só para um povo. Então nós temos o Evangelho segundo os Hebreus. Esse evangelho é citado pelos pais da igreja, Inácio Justino, mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Dídimo, o cego, e também por Jerônimo. É o único evangelho judaico-cristão e que os pais da igreja se referiram, falaram sobre ele. E não sabemos por que ele não está na Bíblia atual, porque ele é um evangelho do primeiro século. Então ele tinha critérios para ser aceito. Papias nasceu 60, viveu até 130 depois de Cristo, era um bispo importante. Eusébio menciona Papias, que relatou uma história de uma mulher que foi acusada por muitos pecados diante de Deus, diante de Jesus, e isso estava escrito no Evangelho segundo os Hebreus. Dídimo Cego também, de Alexandria, lá pelo quarto século, ele fala de certos evangelhos, entre eles o Evangelho dos Hebreus. Segundo Eusébio de Cesareia, bispo e teólogo, historiador, lá em 260 a 339, ele comenta que Papias pertencia à geração posterior aos apóstolos, era contemporâneo de Filipe, por isso o seu relato é relato de primeira mão e deveria ser considerado. O Evangelho de Tomé, lá pelos anos 60 a 250 mais ou menos, que ele poderia ter sido escrito. As primeiras referências sobre esse Evangelho de Tomé foi de Hipólito de Roma, que viveu de 222 a 235, e Orígenes de Alexandria, 233. O Evangelho de Tomé tinha como conteúdo ditos de Jesus e não tinha a intenção de escrever uma história sobre começo, meio e fim, mas apenas de ditos que Jesus disse, como que provérbios, parábolas alegóricas sobre Jesus. Parece que Tomé não dependeu dos evangelhos canônicos, parece que ele foi escrito antes dos evangelhos canônicos, dos evangelhos sinóticos. Ele registra um pouco sobre a vida de Jesus, os ditos de Jesus, mas não da vida de Jesus. É uma coleção de palavras que Jesus disse. O Evangelho de Tomé foi encontrado na gruta de Nag Hammadi. Tem 114 ditos, mas esse texto encontrado parece que não é o texto original do Evangelho de Tomé. Quem escreveu o Evangelho de Tomé dependeu dos evangelhos que temos hoje para escrever? Não. Tomé, ele escreve esses ditados de Jesus. Parece que alguns ditados que Tomé diz, alguns ditos de Jesus, são muito parecidos com aqueles que estão nos evangelhos. Porém, não foi emprestado por esses evangelhos. Se tem aí uma convicção de que Tomé não tinha nenhum conhecimento dos evangelhos que temos na escritura, mas que ele veio de uma tradição primitiva, muito mais antigo do que a fonte Q.
Então, os eventos, a narração dos evangelhos de Tomé, que sugerem a ele que muitas dessas palavras podem ter sido extraídas de um evangelho narrativo, embora nenhum dos evangelhos narrativos conhecidos por nós hoje, pode ser que ele tenha escrito de outro evangelho que foi jogado fora, que nós não temos contato, mas não dos evangelhos que nós temos hoje. Os Atos de Paulo e Tecla também foi mencionado por Tertuliano, também por Eugênio de Roma, no reinado de Cômodo, no ano de 180 a 192, é relatado com o martírio de Tecla e foi desaprovado por Tertuliano. Na Igreja Oriental, a ampla circulação dos Atos de Paulo e Tecla em grego, em siríaco, em armênio, e existe uma veneração até a esses dois, a veneração à Tecla de Icônio, que as outras igrejas desconhecem. Os Atos de Barnabé, esse livro tem mais veracidade do que qualquer outro livro, pode ter sido escrito lá no ano 478, devido aos eventos anteriores de 478, ano em que o corpo de Barnabé é dito que foi encontrado em Chipre. Os Atos de Filipe, foi condenado pelo decreto do Papa Gelásio, que disse que esse evangelho é um apócrifo, que não era evangelho inspirado. Nós temos os Atos de André, que também pelo decreto do Papa Gelásio foi excluído, foi tido como apócrifo. Nós temos os Atos de Mateus, nós temos os Atos de Tomé, de grande antiguidade, foi muito estimados pelos hereges do primeiro século. A principal heresia contida neste Atos de Tomé foi que Tomé batizou não com água, mas com óleo. Atos de João, mencionado por Eusébio, Epifânio, Fócio, Agostinho, Filástrio, Inocêncio I. Nós temos também o Apocalipse de Pedro, que é do segundo século, foi escrito lá pelo ano 100 a 150 depois de Cristo. Esse livro, Apocalipse de Pedro, foi quase incluído entre os livros canônicos, assim também como o Pastor de Hermas. Tanto o Apocalipse de Pedro como o Apocalipse de João parecem ter sido controversos na igreja, lá no terceiro século. Clemente de Alexandria considerou o Apocalipse de Pedro como uma escritura sagrada. Eusébio, pessoalmente, achou o trabalho duvidoso no seu livro História da Igreja, e esse livro, o Apocalipse de Pedro, estava em ampla circulação entre os cristãos no segundo século, mas não conseguiu apoio suficiente para estar no cânone, não conseguiu os votos necessários para ser um livro inspirado. Apocalipse de Pedro fala sobre uma salvação universal após um período de sofrimento. Isso foi contra a posição de muitos teólogos da igreja e do terceiro e quinto século, que sentiam fortemente que a salvação e a condenação eram eternas e estritamente baseadas em ações e crenças durante a vida. Orígenes tinha também uma quedinha pelo Atos de Pedro, porque ele também tinha essa crença na salvação universal. Orígenes, lá pelo quarto, quinto século, condenaram o pensamento de Orígenes pela sua crença na salvação universal e pela aceitação do Atos de Pedro. O Pastor de Hermas, também um livro muito importante, lido nas igrejas, muito aceito pelos primeiros cristãos, lá da metade do segundo século, no presente no Códex Sinaítico. Pastor de Hermas foi um dos livros mais populares, se não o livro mais popular da igreja durante o segundo, terceiro e quarto século. Ocupava uma posição análoga a alguns aspectos do processo do peregrino. O Novo Testamento contém os Evangelhos, Atos, Epístolas Gerais, Epístolas Paulinas, Hebreus, Apocalipse, Epístola de Barnabé
e pastor de Hermas, no Código Sinaítico. Nós vimos que Paulo enviou uma saudação a Hermas, cristão de Roma, em Romanos capítulo 16, versículo 14. Uma minoria de pais da igreja seguiram o pensamento de Orígenes de Alexandria, que tinha a opinião de que o autor do texto de Pastor de Hermas fazia uma alegoria religiosa e que por isso não era um texto inspirado. O Apocalipse de João, também um dos últimos livros aceitos no cânon católico, houve rejeição deste livro e depois ele foi aceito. Houve dúvidas sobre a autoria dele, o estilo incomum dele. Dionísio, em 248, bispo de Alexandria, e Orígenes escreveram que o livro de Apocalipse poderia ter sido escrito por Cerinto. Eusébio mencionou que o Apocalipse de João foi aceito como um livro canônico e rejeitado por muito tempo. Os reformadores, como Martim Lutero, dizem que o livro do Apocalipse nem é apostólico e nem profético. E por fim nós temos o Apocalipse de Paulo. Existem 2 apócrifos com o nome de Paulo mencionados por escritores antigos, a Ascensão de Paulo e o Apocalipse de Paulo, que foram mencionados por Santo Agostinho e Sozomen. E assim a gente vê que muitos livros foram escritos, muita confusão no primeiro século, muita briga para decidir quais os livros que iam pertencer ao Novo Testamento. De inspiração para dizer quais os livros eram sagrados, não tinha nenhuma inspiração. Nós podemos até ler o livro o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3 e 4, que você vai perceber que o escritor desse texto, que não foi Lucas, ele diz que está escrevendo o texto, o Evangelho, por conveniência. Ora, se fosse por inspiração, ele teria dito por inspiração do Espírito Santo. Mas o escritor, ele define e deixa claro que ele escreve o livro por conveniência. O Novo Testamento também foi uma escolha por conveniências da patrística dos santos padres da igreja para definir quais eram os livros que deveriam ser sagrados e não, com a ajuda do imperador romano Constantino, que convocou o Concílio de Trento e lá se inicia esta briga interna para decidir quais os livros deveriam ser canonizados. E Constantino pede para copiar 50 Bíblias, olha a quantidade, com material bom, e essas Bíblias iam ser distribuídas nas igrejas, e a partir daquele dia só aqueles textos iriam ser considerados como canônicos, como escrituras. Então Constantino, que não era nem bispo nem nada, era imperador, teve uma participação muito grande na definição do cânon do Novo Testamento, que se diz ser livros inspirados. Um grande abraço, tchau.